Quando estas eleições começaram, e as eleições começam, quer dizer, as campanhas, o ambiente, tínhamos sempre como um marco aquelas eleições de 85, 86, aquela contabilidade que, aliás, se percebe muito bem aqui no podcast da Rádio Observador, não é? Como foi importante que Lourdes Pintacilgo se mantivesse na campanha para que Zenha não fosse quem ganhasse à esquerda, ou seja, para a campanha de Mário Soares era fundamental que Lourdes Pintacilgo continuasse, não desistisse, para que Zenha não fosse de facto o mais votado, como provavelmente teria sido, e portanto, se ele a ir defrontar Freitas do Amaral, o que porventura teria dado um resultado diferente, depois, na presidência da República, mas agora, em termos de contabilidade, aritmética pura e simples, as contas ainda são muito mais complicadas. Se as de 85 e 86 pareciam difíceis, estas são ainda mais complicadas, porque é como se, aliás, Helena Garrido, que está aqui em estúdio, explicará isto depois ainda melhor. Ela, aliás, penso valerá a pena ler o artigo que ela tem hoje aqui no Observador, em que parece que há quase uma lógica perversa, que é como se cada um dos lados, e aqui estou a falar grosseiramente em direita e esquerda, mesmo sabendo que temos um candidato que anda ali no meio das duas coisas, que é o Gouveia e Melo, mas é como se a estratégia, a tática de cada lado ajudasse a eleger o candidato do outro, não é? Por isso é que agora se diz, não, votar Seguro é votar Ventura, votar Coutrinho é eleger, não sei o que, portanto, já a lógica deixou de ser no sentido do voto útil, no verdadeiro sentido do termo, então eu vou deslocar o meu voto deste candidato para aquele, porque acho que tem mais possibilidades, para se tornar, de facto, uma espécie de ondas de choque que vão levar, o problema é que são ondas de choque. No programa que fizemos aqui a semana passada sobre o voto útil, usava aquela imagem daqueles snooker, que é quando eles começam quando levam o taco para uma bola para depois ir para a outra bola, e a questão é que aqui, eu acho que quem faz isso, que não é objetivamente algo que alguma vez me tenha passado pela cabeça fazer, porque não percebo nada daqueles jogos, mas eu acho que as pessoas, quando fazem quando tocam numa bola, têm na sua cabecinha onde é que a jogada os levará. Agora aqui, eu não creio que as pessoas estejam exatamente a fazer todos os cenários de onde é que poderá levar aquilo que acham que poderá ser o seu voto muito tático, muito inteligente. Para já, temos esta questão e eu acho que estas eleições ficarão, sem dúvida, marcadas por esta singularidade aritmética, que é óbvio que tem também uma explicação, que é o facto de termos 4 candidatos empatados em margem de erro e, portanto, tudo aquilo que se faça tem um impacto que não terá numas eleições em que exista um vencedor natural, não é? Ou que se considera, ou que temos ali 2 possíveis vencedores. Portanto, aqui tudo se torna muito diferente. Depois, acho que temos... esta é uma das coisas. Depois temos uma outra questão, que é a própria forma como a campanha tem corrido e que, sobretudo com a questão de... todas as campanhas têm algum tipo de acusações e de histórias e tudo isso. Agora, nós até vimos, por exemplo, é óbvio, podemos pensar que tivemos momentos de agressão, nós já tivemos campanhas onde as coisas aqui vimos aparecer histórias complicadas, por exemplo, estou até a pensar aí não em presidenciais, mas em legislativas, sei lá, notas com a cara do Sá Carneiro impressa, quando, por exemplo, nós vimos aparecer uma campanha que nunca percebemos muito bem o porquê, na candidatura de Cavaco Silva, que ele ganha para a presidência da República, apareceu aquele candidato que não tinha mais nada para dizer, era o Manuel... Aí depois de ver o nome, só me estou a lembrar de Manuel Coelho, mas não era esse o caso. Esse era o outro. Aquele candidato que só queria falar da Casa da Coelha, de Cavaco Silva. Como é que tinha sido construída, como é que não tinha sido construída, se tinha...
se o projeto, quer dizer, não estava lá mesmo para mais nada. Aliás, acho que seria um dia interessante investigar essa candidatura, porque apesar de tudo uma candidatura precisa de assinaturas, não é? Precisa de algum tipo de retaguarda e, portanto, que estava lá nitidamente só para com esse fim específico, que era desgastar o candidato Cavaco Silva, que mais a mais se sabe que era alguém que não gostava, não se sentia confortável em alguns debates onde as coisas fossem mais para esse campo, menos para coisas técnicas, sobretudo de caráter económico, social e político, que era aquilo que ele dominava e domina. Pronto. Agora, nesta campanha, nós estamos num outro patamar, ou num outro tipo de coisa, e que eu pergunto-me se na próxima campanha eleitoral para umas presidenciais nós só vamos ter como possíveis ganhadores dessa campanha, em minha opinião, ou temos mulheres funcionárias públicas, sem dúvida o perfil parece-me ser mais adequado, não é? Porque os homens têm sempre estas questões do assédio. É curioso, porque não se fala disso em relação às mulheres. Mas existe, lá vai. E depois, também uma outra coisa, que é a questão, como por exemplo vimos nesta campanha Gouveia e Melo a dizer, eu só tenho os meus rendimentos da Marinha, não é? Portanto, qualquer pessoa que tenha passado um recibo verde começa aqui a ter as suas coisas, até porque, por exemplo, nós durante muito tempo achámos que ser advogado não tinha questões, porque imaginávamos que os advogados só iam à barra do tribunal, não é? Defender as pessoas e tal. O problema é que hoje, quer dizer, grande parte, até por questões que se relacionam com o particular funcionamento da nossa justiça, muita da atividade dos advogados não acontece em tribunal, acontece em escritório. E aí entra aquilo que a Helena, aliás, dizia, num país em que a palavra negócio é logo vista como muito negativa, temos a questão do ser advogado de negócios, é logo muito complicado. Isto acontece na campanha de Marcos Mendes. E eu acho que só não aconteceu na campanha de Coutrinho, porque Coutrinho não foi visto inicialmente como um candidato que podia chegar lá. Porque Coutrinho esteve mesmo no mundo empresarial e, portanto, haveria, até penso eu, que para dizer, não estou a dizer que haja qualquer matéria, estou só a dizer que, então, o senhor esteve nos negócios, não é? E essa é uma das questões. Depois temos, por exemplo, agora estamos a ver aqui esta questão desta acusação em relação a Coutinho Figueiredo, que eu acho que pode ter, não faço a menor ideia qual é o impacto que isto tem na campanha de Coutinho Figueiredo e, portanto, na dos outros, por consequência, ou por reflexo, mas que é uma história que era conhecida, que não tinha sido considerada passível de ser divulgada porque a pessoa que fazia a acusação não queria falar e, portanto, e que é o Miguel Pinheiro, aqui há pouco referia a passagem direta das redes sociais para as notícias. E eu acho que já passou várias coisas. E dizia que lhe parecia ser um caso único aqui na nossa... Na história das campanhas em Portugal. Pois, quer dizer, no sentido em que já houve muita coisa que passou das redes sociais para as notícias, mas as pessoas falavam. Agora, o que nós temos aqui é a entrada numa campanha. Como é óbvio, as redes sociais também não são tão antigas assim. Portanto, o chegar a uma campanha. Eu acho que faz um pouco o papel que fez aquele candidato, que eu hei de ainda ir procurar o nome, naquela eleição de Cavaco Silva, e que estava ali unicamente com aquele fim, que era falar sobre os investimentos, ou a casa que Cavaco Silva tinha construído no Algarve. Agora, que são coisas que não são passíveis muitas vezes de ser transformadas em notícias, mas que alguém depois as vem dizer. Aqui, esta entrada em campanha eleitoral tem características do ponto de vista noticioso diferente, até porque, não tendo os jornais ou os meios de comunicação considerado que havia razões ou solidez suficiente para divulgar aquela história, nós vemos o próprio candidato a ser confrontado com uma pergunta e, ao responder, ele cria a notícia. A partir daí está criada a notícia. Portanto, isto é algo que futuros candidatos terão em conta. Aliás, temos também, e acho também que se tem de falar disso, um homem que, porventura, seria neste momento, estaria, na minha opinião,
muito bem posicionado na campanha, caso se tivesse candidatado. E não candidatou exatamente por causa disto, que foi António Vitorino. Ou seja, nós já vemos... Mas aí mais relacionado com o que se passa com o Marcos Mendes. Com Marcos Mendes, num caso de autocontenção, por achar que a sua vida, não porque do ponto de vista dele, ele está a praticar coisas ilegais, como é óbvio, mas por achar que em termos de uma campanha, a sua atividade depois pode vir a ser transformada, dificilmente é explicável no ritmo frenético das campanhas. Portanto, eu acho que nós também temos de pensar que a forma como as campanhas estão a decorrer condiciona o tipo de candidatos que temos, não é? Não estou a dizer condicione bem ou condicione mal. Estou a dizer que condiciona aqueles que arriscam avançar. E no caso, nós sabemos, no caso de Vitorino, há aqui um caso de autocontenção, embora fosse o candidato preferido por largos setores do Partido Socialista e, porventura, mais transversal até dentro do Partido Socialista do que António José Seguro. Portanto, eu acho que temos estes pontos, a aritmética, a forma como as campanhas decorre, que tem pouco a ver com os moldes anteriores e que pode levar a que estejamos a condicionar um determinado perfil de candidatos. O perfil é sempre condicionado, agora é condicionado por outro tipo de circunstâncias. Aquele momento em que António Filipe saca daquela folha em branco para dizer estes são os meus clientes, é um símbolo exatamente desta campanha. O que é que depois isto se pode traduzir em resultados eleitorais? E aí chegamos àquilo que me parece ser algo que provavelmente também nos pode vir a acontecer no futuro, que é haver um candidato que diz não quer saber disso para nada. Que é aquilo que tem acontecido num conjunto de países, e depois vai-se chamar isto de populismo, mas que é haver candidatos que chegam, que exatamente se afirmam contra isto. Contra. Não me interessa. A minha relação é com os eleitores. Não tem nada a ver com isso. Não é? De alguma forma, nós tivemos isso em relação a outro tipo de acusações, por exemplo, o caso do André Ventura, e vimos como ele se tornou imune àquilo que era a barrar o ataque da retórica. Mas, agora não estou a falar destas eleições presidenciais, onde esse candidato já não precisa de nada disso. Ele é absolutamente imune ao que se diga dele. E tem tido um perfil espantosamente moderado. Estás a usar o adjetivo de Coutinho Figueiredo. Foi o André Ventura que levantou as suspeitas sobre o comportamento de Marcos Mendes? Não. Não é? Ou seja, nós estamos a ver... Vai ser interessante perceber se André Ventura funciona não estando no centro destas polémicas. Eu não faço a menor ideia. Mas estou só a dizer, não é? Estou a constatar. Esse tipo de acusações veio forte, por exemplo, da parte de Gouveia e Melo, que era o candidato institucional, ou da parte de Coutinho Figueiredo, em relação a Marcos Mendes. Ninguém está no sítio em que nós esperávamos. E isto gera um enorme desencontro. E aí chegamos à outra parte, não me quero também alongar muito mais, que é, nós temos de entender, eu a primeira vez que tive, vocês sabem, a minha formação é de línguas e literaturas, e a primeira vez que tive consciência de que nas presidenciais o que conta, ou o mais importante para perceber a relação do eleitor com os candidatos, é muito mais aquilo que nós aprendíamos, eu sou de uma geração que leu imenso Roland Barthes, não é? Sobre os discursos, os diferentes tipos de discursos. Isso há sempre um discurso que é interessantíssimo, que é o discurso amoroso, não é? Do que tudo aquilo que eu sabia sobre política, que não é muito, mas apesar de tudo, é o padrão que geralmente se usa para analisar as candidaturas. Eu acho que a política e o discurso político serve para as legislativas. Para as presidenciais, nós temos de perceber o que é o discurso amoroso, o discurso da sedução, e o discurso do amor, e de quem está apaixonado, e de quem se desapaixona, que é a coisa mais terrível que existe. E porquê? Porque a eleição presidencial é uma relação fulanizada. Somos nós e aquele senhor ou aquela senhora. E tem de se estabelecer um vínculo emotivo entre nós e aquela pessoa. E tal como acontece no amor, nós podemos ter o vínculo agora e deixar de o ter daqui por uns anos, uns meses, uma semana. E aquilo que nos seduzia
num dia é precisamente aquilo que nos vai irritar daí a um tempo. Eu percebi isto quando naquela campanha que o Soares perde, não é? E ele fazia as mesmas coisas que tinha feito no passado e era como se as mesmas coisas não funcionassem. Era aquilo que o Barthes chamava o pequeno ponto no nariz. E que é, nós apaixonamos-nos por uma pessoa, tudo é maravilhoso, tudo é encantador, achamos graça a tudo, mesmo ao que não tem graça alguma, não é? Perdoamos mesmo aquilo que é imperdoável, não é? Tudo é visto sobre... E depois há um dia que olhamos para a criatura e dizemos, mas ele tem um ponto no nariz. E a partir dali é a desconstrução. E começamos a ver coisas que nunca tínhamos visto antes e que não gostamos. E, portanto, aí entramos na desconstrução do candidato. Não é? E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu não estou a dizer que as pessoas estejam apaixonadas no sentido amoroso, erótico do termo, mas que é uma coisa, mas que há algo de sedução. Isso é óbvio, não é? De enamoramento. Nós precisamos de nos enamorar daquela criatura, sobretudo para lhe dar aquilo que damos quando nos enamoramos de alguém, que é aquela indulgência, não é? Pronto, já sabe, aquelas coisas. Tem tanta graça. Disse isso. Olha que graça. Mas ninguém dizia, não é? Que é o que acontece, não é? Mesmo quando, como aliás acontece tantas vezes, também na parte amorosa da vida, as outras pessoas dizem, mas olha que tu vê isto assim, olha... Nada. E é exatamente como na política. Quando depois, mais tarde, as pessoas são confrontadas, pronto, com alguns dos erros da opção que fizeram. Mas porquê que vocês não me avisaram? E os outros, nós avisamos! Tu é que não querias ouvir! Não é isto que acontece na política? Quantas vezes nós avisamos, nós dissemos... Não. Quer dizer, o caso mais extremo, agora saindo daqui, é o caso do PS com Sócrates, não é? As pessoas fartaram-se de avisar. E depois tivemos ali aquele momento extraordinário em que António Costa e outras figuras magnas do Partido Socialista fizeram que o Sócrates é que os tinha aldrabado. E o aldrabar não foi dito por mim, não é? Quer dizer, que eu acho que é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Portanto, nós temos, agora regressando aqui às presidenciais, eu acho que é muito isso, não é? E aquilo que nós temos aqui, neste momento, é em que medida, e para acabar, é que nós vamos ter aqui alguns destes momentos ponto no nariz em relação a alguns dos candidatos, mas o momento ponto no nariz pode ser para os dois lados, não é? É a pessoa reparar, não, afinal ele tem um ponto no nariz. Não. Ou pelo contrário, é só um pontinho no nariz, uma gracinha também. A Cindy Crawford também tinha um pontinho no nariz, na bochecha, quer dizer, olha que gracinha. Portanto, é isto, não é? Tem a ver como é que se vai, em que sentido se vai valorizar aquilo que os outros estão a ver como negativo ou positivo, não é? E por outro lado, e para acabar, aquilo que também eu acho que pode acontecer nesta campanha, para lá de tudo isto, que é algo que também ainda não tínhamos visto no passado, que é em que medida os candidatos dizem sempre, por exemplo, o Ventura fazia imenso isso, porque eu estou contra as sondagens, e vão ver, e eu vou lutar contra as sondagens. O Partido Comunista também diz sempre que está sempre derrotado nas sondagens, pois tem melhores resultados que as sondagens, mas para lá disso, que eu acho que faz parte da retórica, não é? E depois os que estão melhor das sondagens e dizer, não, isto é preciso ter em conta e tal, que as sondagens... É que nós estamos numa fase completamente diferente. Para já temos tido poucas sondagens, muito poucas sondagens, hoje já sabe, vamos ter uma, que em Portugal é um caso muito interessante, porque eu sei que Portugal é um país de tradição católica, mas Portugal tem sempre nós temos uma grande fé nas sondagens da Católica, passa a publicidade, porque as temos como mais fiáveis cientificamente falando. Claro. E portanto, a Helena diz claro, quer dizer, são mais fiáveis cientificamente falando, agora se estão abençoadas, isso já não sei. Portanto, temos esta questão das sondagens, temos tido poucas sondagens, e depois temos aqui algo que eu acho que vale a pena ser muito discutido, e que é em que medida, sobretudo, nós temos tido barómetros, tracking poll, em que medida é que estas análises que são feitas com amostras muito curtas, mas mesmo muito curtas, e em que estar a ganhar ou a perder está dentro da amostra da margem de erro, portanto não significa nada, mas como os títulos dizem está à frente, está atrás, está a cair, está a subir, em que medida é que isto
pode, numa eleição em que o voto útil pode ser tão importante, criar percepções de vitória e derrota que podem vir a influenciar o sentido de voto e, por fim, também o ânimo dos candidatos, que é uma coisa que não é despicienda, porque é fundamental, e das campanhas e tudo isso. Portanto, é disso que vamos falar.